Ó, nesse vídeo eu tenho o objetivo de te mostrar como completar a sua agenda do seu consultório de psicopedagogia de uma forma eficiente, objetiva e prática. De acordo com o portal Gov, de 5 a 15% hoje no Brasil de crianças em idade escolar, na fase escolar, apresentam alguma dificuldade ou transtorno específico de aprendizagem. Isso quer dizer que a psicopedagogia exerce um papel fundamental tanto na investigação dessas dificuldades, tanto na intervenção também. Isso quer dizer que é uma grande oportunidade de a gente entrar em ação nessas dificuldades, auxiliando essas crianças, e devemos utilizar e saber como utilizar essas ferramentas corretas. Assim como a psicopedagoga Luana, que já começou a aplicar o nosso método e já está completando a sua agenda. Um dos principais fatores que me motivou a construir esse método e estar hoje na psicopedagogia foi quando eu me formei, comecei em 2007 na área da educação, me formei em ciências biológicas, fui professora também na área da pedagogia e durante 15 anos me dediquei também na educação especial. E dentro da sala de aula, percebi que muitas crianças tinham dificuldade de aprender. Nessa trajetória como professora, sempre que eu tinha oportunidade, eu adaptava as minhas aulas, os meus conteúdos para esses alunos que tinham a dificuldade de aprender. E eu percebi que realmente algumas crianças, alguns adolescentes, eles aprendiam, mas de uma forma diferente, com algumas dinâmicas, com algumas aulas diferenciadas, que eu fui aplicando durante o tempo, e aí com alguns jeitos, alguns métodos, dentro da sala de aula mesmo, eu fui aprendendo que realmente as crianças, elas tinham potencial, mas que da forma tradicional, elas não estavam conseguindo atingir o potencial delas. Na pandemia, estudei psicopedagogia e fui mais a fundo, conhecer esse mundo maravilhoso que hoje estou atuando. E na época, como eu trabalhava numa instituição de educação especial, de educação inclusiva, achei um pouco limitado onde eu estava e eu queria ir um pouco mais além. E aí veio a pandemia para mudar a vida de todo mundo, principalmente na área da educação, Naquela época todo mundo teve que adaptar os modos de ensino, eu também tive que fazer minhas aulas remotas, enfim, todos tiveram que se adaptar naquele modelo. E eu comecei também a estudar psicopedagogia. Foi bem na pandemia que eu descobri o mundo de descobertas da psicopedagogia e aí eu me apaixonei por isso. E aí eu pensei, como que eu posso fazer então para eu fazer minha parte e mudar essa história dessas crianças que têm dificuldade de aprender e eu fazer então um plano de ação, fazer um método para que essas crianças sejam atendidas e que eu possa fazer a diferença na vida delas. Foi aí então que surgiu esse método. Bom, como eu sempre costumo fazer nos sábados, depois de dar aquela arrumada na casa e tal, eu deitei um pouquinho, li um livro e aí peguei o celular para ver as minhas mensagens e aí tava conversando com uma amiga que ela tava mandando algumas mensagens ali, fui responder e ela é empreendedora, tinha aberto uma clínica integrada e tava conversando comigo a respeito do empreendimento. E falou, me mostrou que estava com consultório, algumas salas de consultório aberto e perguntou para mim se eu conhecia alguém que tinha interesse em sublocar um consultório dela que estava disponível. Bom, na mesma hora eu falei, olha, eu tenho, eu mesma fiquei super feliz, animada, empolgada e já agendei com ela na mesma hora. E agradeço muito a ela, a Fran, que deu essa oportunidade, e abriu esse espaço para começar os meus primeiros atendimentos. E então já agendei com ela logo naquele sábado mesmo, tava um friozinho, uma chuvinha, e aí eu já fiquei, com aquela ansiedade já, como será que vai ser, como é esse consultório? Ela mandou algumas fotos para mim de como era o espaço, uma clínica integrada muito legal, muito aconchegante, e que eu iria dividir esse espaço, nos momentos que eu tivesse horário depois do meu trabalho, que eu, no momento, naquela época, era professora. E aí fui lá conhecer o espaço e a Fran me apresentou, todo o consultório, e aí eu já me empolguei, comecei a comprar alguns joguinhos lá, já preparei alguns materiais e fiz alguns investimentos já para deixar separadinho. E aí já começou a dar aquele friozinho da barriga, Ai, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu vou ter paciente? Será que não vou ter? Mas mesmo assim, continuei.
adquirindo meus primeiros testes, meus primeiros instrumentos, e eu comecei a atender o meu sobrinho, que é autista, o Gabi, e a minha mãe. Inclusive, o meu primeiro jogo eu ainda tenho aqui comigo, vou mostrar para vocês. Esse aqui foi o primeiro instrumento que eu adquiri, e com ele eu atendi meus primeiros pacientes. E ao longo do tempo, comecei a me comunicar também com as pessoas, né, nas redes sociais, comecei a conhecer mais ferramentas e aprender também a utilizar outros instrumentos, outros testes e realizar então os meus próximos atendimentos aí que foram surgindo também. Nessa fase de atendimentos, eu saía, né, para atender, vou mostrar aqui para vocês como eram os atendimentos. Aqui foi os meus primeiros atendimentos no consultório da Olivari. E a gente foi expandindo, né? Eu colocava os jogos, os testes dentro de uma mala, carregava essa mala para cima e para baixo, e era muito bom, mas aí começou a ficar cansativo. Já não estava dando mais conta de atender depois do horário, e eu comecei a ficar com mais vontade e ver mesmo a necessidade de estar participando de algumas palestras, congressos durante o dia, e também começou a surgir oportunidades de agendamento também durante o dia, pela manhã, pela tarde, e eu comecei a pensar, eu acho que está na hora de eu abrir o meu próprio consultório. Com a demanda de atendimentos crescendo, né, com essa transição, eu tive algumas dúvidas nesse processo, como a precificação das sessões, dos atendimentos, como precificar, não desvalorizando o trabalho, como atender de forma assertiva as famílias, como me comunicar de forma certa com as escolas, que testes utilizar com as crianças, qual a forma certa, né, de fazer a avaliação, como fazer uma sessão de devolutiva, como fazer essa abordagem na hora da anamnese. Então essas dúvidas foram surgindo e eu fui fazendo algumas anotações para que a gente desse continuidade, né, para que a gente continuasse evoluindo no consultório. Sempre que você pensar em desistir, olhar sua agenda, sem atendimento, sem nenhum horário agendado, e pensar, não é para mim. Não pense dessa maneira. O método Atlas tem a bússola para te guiar para o caminho do sucesso e não vai te levar para o mato sem cachorro. Um dos principais erros que eu vejo muitos profissionais cometendo na psicopedagogia, que pode atrapalhar muito os seus resultados, é comprar todos os testes que vê, utilizando recursos que são desnecessários, comprometendo até mesmo o seu financeiro, fazer a avaliação no achismo, não se comunicar de forma certa com a família, só passar o preço e nem falar sobre o valor do teu trabalho. O método Atlas vai te ensinar como montar o seu consultório de uma forma mais eficiente, com custo baixo, de acordo com o seu financeiro. Vai te ensinar também como fazer uma boa avaliação de forma mais assertiva, clara, concreta e segura, fazendo um bom relatório e fazendo uma avaliação maravilhosa do seu paciente de forma segura. E também como se comunicar na hora de precificar, quando o paciente entra em contato com você, de que forma falar com o seu paciente, com a família, né? Como se comunicar, como passar, gerar valor para essa família. Então, conhecer o seu trabalho, o seu diferencial, para aí sim depois você falar sobre valores. Não chegar já de cara falando do seu preço, mas sim falar do seu valor primeiro, qual o seu diferencial, o que você vai trabalhar, perguntar o nome da criança, a idade da criança e aí sim criar uma conexão com essa família. Tudo isso o método Atlas vai te ensinar, vai te mostrar como fazer passo a passo. Eu separei 5 módulos para você entender como funciona o método Atlas. O primeiro módulo é o Sementes de Gaia, sobre fundamentos da psicopedagogia e alguns assuntos que você precisa entender e relembrar. O segundo módulo é o Brincadeira Séria, onde nós vamos ver jogos, testes, diagnósticos e a melhor forma de utilizar nas avaliações. O terceiro módulo, Labirinto Digital, onde nós vamos trabalhar um pouquinho a questão do Google Meu Negócio e estratégias digitais para o seu consultório. No Jardim Atenas, nós vamos ver atendimento, fidelização e gestão de pacientes. Na etapa Jardim Olimpo, nós vamos ver a questão de ferramentas para você fazer networking, palestras, marketing e conquistar então a sua agenda completa no seu consultório. Adquirindo o método Atlas, você vai receber 2 bônus que já vai te organizar aí na sua prática para completar a sua agenda. Um bônus é um planner financeiro para você já começar a se organizar
E um outro bônus é um planner para você organizar seus eventos, sua agenda e compromissos para o seu dia a dia, que já vai te ajudar muito essas ferramentas para você já construir o seu consultório. Os módulos do curso serão gravados, terão aulas ao vivo, aulas pelo Zoom, nós vamos ter lives também, onde você também vai participar. E vamos ter também nossos encontros, né? Onde a gente vai tirar suas dúvidas, vamos acompanhar você de perto, cada evolução, cada dúvida que você tiver, vamos acompanhar bem de pertinho. E vamos ter também um suporte via WhatsApp e através das nossas comunidades. Esse método foi cuidadosamente criado, testado e aprovado por mim. Eu mesma apliquei cada um deles e hoje tenho uma agenda completa. É a realidade do meu consultório. Se você aplicar todos os métodos passo a passo, como você aprender, e aprendendo e aplicando, em 30 dias você já vai ver os primeiros resultados. Agora, papo sério, se você aplicar todos os métodos, tudo que você aprendeu e aplicando corretamente como você aprender, e mesmo assim não tiver nenhum resultado, aí você pode contatar o nosso suporte e solicitar o seu reembolso. E aí, psicopedagoga, vai ficar até quando adiando esse teu objetivo, esse teu sonho de criar o teu consultório e ter a tua agenda completa? Lembre-se, a gente começa do primeiro paciente e aí vai crescer juntas. Você tendo seu próprio consultório pode alcançar objetivos como viajar com a sua família, aproveitar mais as férias, descansar, poder participar de congressos, eventos, se qualificar, ser uma profissional reconhecida na tua cidade, ter um posicionamento no mercado e o melhor, fazer o que você ama e ser bem remunerada por isso. E aí, psicopedagogo, psicopedagoga, já está decidido a completar a sua agenda, construir o seu próprio consultório e receber todos esses benefícios que eu falei para você? Então eu vou te convidar para clicar nesse link que está aparecendo aqui abaixo e transformar a sua vida e o seu negócio e construir uma carreira. Vamos lá? Estou te esperando!